Olá, é muito bom receber você aqui no programa Adoração, que é o seu programa de encontro com a Palavra de Deus. Hoje vamos ter um tema muito especial, vamos falar sobre poder ou vontade. Fica comigo porque a adoração começa agora. É um privilégio poder estudar a Palavra de Deus, entender ainda mais o amor que Deus tem deixando para nós a Bíblia Sagrada, uma revelação extraordinária. Bom, eu sou o pastor Rafael Rossi, eu trabalho aqui na Novo Tempo, estou junto com você agora no programa Adoração, mas eu apresento aqui um programa chamado A Arena do Futuro, que vai ao ar toda sexta-feira às 8h30 da noite, logo depois do Revista Novo Tempo. E por falar em estudo da Palavra de Deus e aprender mais sobre a revelação, eu tenho aqui nas minhas mãos um presente especial para você, que é a revista Esperança, Deus Me Ouve. Nessa revista você vai entender melhor o amor de Deus, o cuidado dele e a dúvida que muitas pessoas têm. Será que Deus está realmente me ouvindo? Será que a minha oração chega até o trono da graça de Deus? Certa vez, alguém falou assim: olha, eu oro e parece que a minha oração não passa do teto. Sabe qual é a resposta que eu dou quando uma pessoa pensa assim? Eu digo assim: e quem foi que disse que a oração tem que passar do teto? Quem foi que disse que Deus está além do teto? Porque Ele está aí perto de você. E na revista Deus Me Ouve você vai entender exatamente isso. Bom, você pode pedir a sua revista agora mesmo para nós, tá bom? O site está aparecendo aí embaixo, novotempo.com/escola bíblica, e o número nosso do WhatsApp, que você pode mandar uma mensagem agora mesmo, tá bom? O número é 12-98244-4449, tá bom? Tem um monte de 4 aí no meio, mas está aqui na tela, você pode printar a tela, tira uma foto e manda para nós a mensagem para nós enviarmos para você gratuitamente a revista Esperança, Deus Me Ouve. Uma grande oportunidade, não perca tempo. De tudo isso, estamos prontos para o tema de hoje. Vamos falar sobre poder ou vontade. Vamos à Bíblia? Se você tem a sua Bíblia aí, ou o seu celular, vamos juntos ao texto bíblico. Eu quero lhe convidar a ir ao texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 19 a 22, tá bom? Abra a sua Bíblia aí. Já abriu? Então, antes de lermos o texto bíblico, vamos agora pedir a bênção de Deus para Ele nos iluminar na compreensão da palavra. Vamos juntos orar? Pai, neste momento a Tua palavra está aberta e vamos dela buscar informações, conhecimentos e o contato maior contigo para entender e compreender o seu cuidado e a sua preocupação com cada um de nós. Fica, portanto, conosco nesse momento, ilumina nossa mente, nossa compreensão, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. 2 Timóteo traz o último texto que o apóstolo Paulo escreveu. Basicamente, metade dos livros do Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo Paulo. E o último, 2 Timóteo. Os livros na Bíblia eles não estão em ordem cronológica, ou seja, na ordem na qual eles foram escritos. Por isso, 2 Timóteo não é o último livro que aparece de Paulo na sequência dos livros bíblicos, mas foi o último livro da Bíblia a ser escrito pelo apóstolo Paulo. E nós estamos tratando do último capítulo e dos últimos versículos, ou seja, estamos tratando das palavras finais de Paulo. Depois deste texto aqui, nós não temos mais nada escrito pelo grande apóstolo Paulo. E aqui, nessa despedida que ele está fazendo a Timóteo, aparece algo que me chama a atenção e posso até dizer uma preocupação que nós precisamos conversar sobre isso. Timóteo era um jovem pastor. Estava começando o seu ministério. Paulo não, já era o pastor que estava terminando a sua carreira.
Paulo está dando conselhos a Timóteo, aquele que está já do alto da sua experiência, falando com aquele que estava dando os primeiros passos da sua jornada, da sua carreira ministerial. E aqui, Paulo faz uma série de envios, de saudações, de lembranças a pessoas que estavam sendo pastoreadas ou cuidadas por Timóteo na sua igreja. E no meio dessa saudação, surge uma informação que é uma informação para muitos preocupante. E eu vou te dizer o que é. Vamos ler juntos o texto? Então, 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 19. Diz assim: Dê saudações a Prisca e Áquila e à casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Faça o possível para vir antes do inverno. Eubulo manda saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com seu espírito, a graça esteja com vocês. Aparentemente, palavras normais. Mas o que é que surge aqui que para mim levanta uma preocupação? Talvez tenha levantado para você também. Paulo, nesses dizeres finais, coloca o nome de uma pessoa e uma informação que gera um certo questionamento. E eu estou falando desse tal de Trófimo que aparece aqui. Quando Paulo diz assim, olha, ô Timóteo, manda saudações para Trófimo, porque eu deixei ele doente em Mileto. E a pergunta que eu faço é, como assim? Paulo deixou alguém enfermo para trás? A Bíblia nos conta, lá em Atos 19, por exemplo, quando Paulo estava em Éfeso, que ele fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem peças da sua vestimenta, lenços que ele havia usado, e esses objetos eram levados para enfermos que ficavam curados. Paulo tinha tanto poder que os milagres aconteciam onde ele estava e os milagres aconteciam onde até a roupa de Paulo ia. Mas agora temos uma informação. Trófimo foi deixado por Paulo doente em Mileto. E a pergunta que eu lhe faço é, Paulo que fez tantos milagres, que curou tantas pessoas, que as suas roupas eram suficientes para que as pessoas voltassem a ter saúde, não poderia ter curado também Trófimo? Não é essa a primeira vez que Trófimo aparece na Bíblia. Ele aparece em outras ocasiões, como por exemplo na terceira viagem missionária de Paulo. Ele acompanhou Paulo, mas em um determinado momento, ele que seguia Paulo na missão, teve que abandonar o apóstolo porque a sua enfermidade o impedia de continuar. Nós não sabemos que enfermidade tinha Trófimo, mas o que sabemos é que Paulo teve que deixá-lo doente para trás. Mas a pergunta que eu lhe fiz é o questionamento, é a dúvida que muitos de nós temos. Como Paulo deixa alguém doente para trás? O fato é, meu amigo e minha amiga, que milagres nem sempre acontecem. Deus não cura todo mundo. Há pessoas que são curadas e pessoas que não são curadas. Há pessoas que recebem de Deus uma intervenção sobrenatural e outras não. Mas o fato é, como nós podemos nos relacionar com essa situação? Ora Deus cura, ora Deus não cura. Ora Deus faz, ora Deus não faz. Agora vemos uma pessoa ligada a Deus, ligada a Paulo, ligada à missão, sendo deixada para trás porque estava doente. Uma coisa que me chama a atenção nesse relato bíblico é que eu não vejo Paulo em crise porque não curou Trófimo. De um outro lado, eu também não vejo Trófimo em crise porque não foi curado por Paulo. Ambos estavam seguindo exatamente a sua vida. E veja, Paulo, ele conta de Trófimo algo que aparentemente ele poderia omitir. Ele poderia simplesmente mandar assim, Timóteo, manda uma saudação para Trófimo, ponto. Termina por aí. Mas ele acrescenta esse detalhe que Trófimo foi deixado doente em Mileto. Ou seja, para Paulo não teve nenhum problema não ter curado Trófimo. E Trófimo seguia na igreja, estava sendo pastoreado por Timóteo. Então Trófimo também não teve nenhuma crise espiritual, uma crise existencial que o fez abandonar a fé porque não recebeu a cura. Você consegue perceber que tanto Trófimo quanto Paulo, eles estavam tranquilos porque o milagre não aconteceu? Porque Trófimo não foi curado? Diante disso,
uma primeira lição espiritual salta aos meus olhos e que eu quero compartilhar com vocês. A lição é a seguinte: o poder de Deus se submete à vontade de Deus. O que eu quero dizer com isso é que a vontade de Deus é mais importante que a manifestação do poder de Deus. E eu vou te explicar isso de maneira mais clara. A vontade suprema de Deus para a nossa vida, para a minha e para a sua, é salvação e eternidade. Deus quer que você esteja com Ele no céu. Por isso Jesus Cristo veio aqui à Terra, se encarnou, viveu como um de nós e morreu para que nós pudéssemos ter esperança. Então, quando eu te pergunto qual é o plano de Deus para minha vida ou para a sua vida, a resposta clara será vida eterna, salvação. Mas entenda que o poder de Deus, ele vai se manifestar seguindo a vontade de Deus em me salvar. O que eu quero dizer com isso é que, se Deus precisar manifestar o seu poder para me salvar, Ele vai manifestar. Agora, se Deus tiver que ficar em silêncio para me salvar, Ele vai ficar. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é mais importante que a manifestação do poder. O poder de Deus acompanha a sua vontade. Então, há momentos que a vontade de Deus, para me salvar, necessita da manifestação do poder. Então, Deus manifesta. E há momentos que, para me salvar, Deus não pode manifestar o seu poder. Então, Deus não vai manifestar. O grande problema é que nós, seres humanos, especialmente a nossa geração, é uma geração viciada na manifestação do poder de Deus. O que nós mais queremos é poder. Nós buscamos o poder, cantamos sobre o poder, oramos pelo poder. E se Deus não manifesta o poder, para muitos isso significa que Deus não está aqui. Esta compreensão é uma compreensão pequena e limitada do Evangelho, porque eu estou dizendo para você que o poder de Deus, ele serve à vontade de Deus. Mas alguém pode dizer assim: mas pastor, eu sempre aprendi que o que nós precisamos é o poder de Deus. Nós devemos buscar e clamar pelo poder de Deus. E eu estou mudando um pouquinho a concepção. Eu estou dizendo para você que o que nós precisamos buscar, clamar, é a vontade de Deus. E se a vontade for poder, você vai ter poder. Mas se a vontade de Deus for silêncio, você terá silêncio. Mas o silêncio de Deus é valioso, é importantíssimo, porque Ele quer te salvar. E se para te salvar for preciso ficar em silêncio, Deus vai ficar em silêncio. O meu pai morreu na pandemia. Depois de 6 dias entubado, numa situação muito complicada, ele pegou uma infecção hospitalar. Bom, a situação se agravou. Nós oramos nos dias que ele estava entubado para que um milagre acontecesse. Eu, minha família, amigos, pessoas que conheciam a ele, pedimos que Deus o curasse, que Deus o fizesse voltar. Mas sabe, ele não voltou. Ele acabou descansando depois de 6 dias entubado. Mas eu digo algo a você, eu não tenho no meu coração nenhuma crise porque Deus não curou meu pai. Eu não tenho no meu coração nenhum problema para resolver com o Senhor porque Ele não fez a cura. Sabe por quê? Porque eu entendi que lá, quando meu pai estava na UTI, quando ele estava entubado, não teve manifestação de poder, mas teve manifestação da vontade. E a vontade é muito melhor e mais importante do que o poder. Um dia antes do meu pai ser entubado, nós tivemos um culto familiar. E nesse culto o meu pai disse que era grato a Deus por tudo aquilo que Deus havia dado a ele, que ele não tinha nada para reclamar. Depois conversamos um pouquinho e ele sabia da situação, da gravidade, sua saúde era muito frágil e ele me diz assim: Rafael, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei quais são os próximos passos do que será da minha saúde, mas eu quero fazer um acordo com você. Se nós não nos encontrarmos aqui na terra, nós nos encontraremos no céu. E foi assim que ele foi entubado, foi assim que ele descansou. Então eu entendo que a vontade do meu pai, ele está no céu. E Deus respeitou a vontade dele de ser salvo, porque Jesus quer salvar todo mundo. E Deus disse para ele, salvação não era a manifestação do poder em curá-lo, mas para ele era a manifestação da vontade. E a manifestação da vontade foi que ele descansasse. Vende-se por aí
que todos nós temos que buscar poder, poder, poder. Mas nós temos que buscar do Senhor a vontade, porque milagres de cura, milagres de restauração, de livramento de acidentes, situações que estão do dia a dia, restauração da saúde, esse tipo de milagre que são muito visíveis aos olhos e que encantam as pessoas, são milagres secundários, porque o milagre principal é o milagre da salvação e da vida eterna. Deus não fará um milagre secundário na sua vida se for prejudicar a manifestação do milagre principal, que é a sua salvação. Para deixar isso mais claro, digamos que na trajetória da minha vida, eu estou caminhando rumo à salvação. Em um determinado momento, eu descubro uma doença terrível e terminal. Os médicos falam assim, olha, Rafael, a doença que você tem é uma doença muito grave e não tem saída, não tem solução, não tem nada que a medicina possa fazer para resolver o seu problema. Qual é a minha reação? Obviamente, eu vou buscar Deus e pedir a manifestação do poder. Senhor, eu não quero morrer, eu quero continuar vivo. Faça um milagre na minha vida, façam que essa doença suma da minha vida. Eu estou pedindo a manifestação do poder. E veja, não há nenhum problema em você pedir a manifestação do poder de Deus. Está tudo certo, não tem nenhum erro nisso. Mas entenda algo. Deus olha para onde eu estou, para a minha situação, e Ele vai avaliar. Rafael está caminhando rumo à salvação. Rafael está andando nos meus caminhos. Ele tem uma doença agora terrível, uma doença terminal. Se eu curá-lo, hoje, ele que está salvo, amanhã estará perdido. Mas se eu não curá-lo, ele que hoje está salvo, estará salvo para sempre e estará comigo na eternidade. Então Deus, olha, manifesta o poder ou a minha vontade? Bom, para o Rafael, o mais importante é a minha vontade. A minha vontade é não curar, porque não curando, ele está salvo. Curando, amanhã ele pode mudar completamente o rumo da vida. E ele caminhava para a salvação, agora está caminhando para a perdição. Agora, ele que estava comigo, já não está mais comigo, estará perdido. Então, Deus avalia e entrevê você triste na terra, mas dentro do céu, ou feliz na terra e fora do céu, não tenha dúvidas qual será a escolha de Deus. Ele vai manifestar a sua vontade. Eu quero dizer com isso a você se Deus curou, amém. Se Deus não curou, amém. Se Ele fez, amém. Se Ele não fez, amém. Porque o mais importante é nós nos submetermos a Deus e a sua vontade. Quando muitos de nós olhamos por aí vídeos nas redes sociais ou até escutamos alguns sermões, muitos evidenciam apenas o poder e esquecem da vontade. Que hoje eu e você precisamos na vida não é o poder, é a vontade. Porque se eu tenho a vontade, eu tenho o poder. E se eu tenho a vontade, eu também tenho salvação e eternidade. Perceba, meus amigos, que para quem tem fé, a resposta de Deus é só um detalhe. Vou repetir. Para quem tem fé, a resposta de Deus é só um detalhe. Agora, para quem não tem fé, só se aceita sim, só se aceita poder, só se aceita manifestação. E com isso, nós estamos vivendo um evangelho muito distante da essência pura e plena do que é o verdadeiro evangelho. Nós precisamos sair de uma superficialidade da fé e irmos para camadas mais profundas de relacionamento com Deus. Muitas vezes encontro pessoas que falam assim para mim, não, eu estou de mal com Deus, eu estou chateado com Deus, eu estou revoltado com Deus, porque Deus não fez o que eu queria, porque eu pedi, porque eu clamei, porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante, porque eu sou anjo da esperança, porque eu faço, então Deus tem que fazer. E meu amigo, minha amiga, não se iluda, não entre nessa história não. O que você precisa não é poder, o que você precisa é vontade. E se Deus não manifestou o poder, Ele sabe por quê. Ele tem uma razão, Ele tem uma justificativa. Então, se agarre a Deus, ande ao lado dEle e viva debaixo da sua vontade. E deixa o poder como
consequência dessa vontade e você perceberá que o seu relacionamento com Deus vai mudar, a sua interação com o céu será completamente diferente, porque é uma outra percepção, é uma outra avaliação, é uma outra análise e é isso que Deus tem para a sua vida. Agora, ficar insistindo em algo que você não sabe se vai ser bom para você é algo que mostra muitas vezes a nossa presunção humana. Eu tenho coisas que eu olho e posso pensar assim, não, isso aqui seria muito melhor para mim. E Deus fala assim, você acha que é melhor mesmo? Você tem certeza que isso é melhor para você? Ou você está se enganando ou se iludindo? Há bênçãos que nós pedimos para Deus e que nós não estamos preparados para receber. E por isso Deus não dá, Ele dá vontade. Digamos que você tenha o aniversário de uma criança de 1 ano para ir. E é uma pessoa muito especial e você resolve então levar um presente bem interessante para essa criança. Você vai até o banco, vai no caixa eletrônico e saca uma nota de R$200. E você fala assim, olha que presente legal que eu vou dar para essa criança. Uma notinha novinha de R$200. Aí você chega no aniversário e encontra a criança e fala assim, olha aqui olha o que a titia trouxe para você. E entrega a nota de R$200 na mão daquela criança de 1 ano. Eu te pergunto, o que ela vai fazer com essa nota de R$200? Bom, vai colocar na boca, ela vai riscar, ela pode pintar, ela vai rasgar, porque ela não tem discernimento o que é uma nota de R$200. Ela pode até achar uma coisa muito sem graça que você deu, um pedaço de papel com um animal, com uma cara de uma pessoa do outro lado. Bom, isso aí não tem sentido nenhum, não tem valor nenhum para uma criança de 1 ano. Mas vá no aniversário de um adolescente de 15 anos e entregue para ele a mesma nota de R$200. Ele não vai fazer como a criança, colocar na boca, rabiscar ou rasgar. Ele vai pegar aquela nota e guardar num lugar bem seguro, porque ele sabe no que pode se transformar aquela nota de R$200. Ele entende o poder de compra que tem. O que ele pode fazer com aqueles R$200, porque ele está maduro, ele está preparado, ele está pronto. Esse adolescente sabe o que fazer com os R$200. Agora, uma criança de 1 ano não sabe o que fazer. Muitas vezes, o mesmo acontece comigo e com você. Nós estamos pedindo para Deus notas de R$200 e Deus está dizendo, você quer isso para quê? Para colocar na boca? Para riscar? Para rabiscar? Você não sabe o que está pedindo, você não está pronto para aquilo que você está pedindo. Então, ao invés de pedir o poder, peça a vontade, porque a vontade de Deus pode ser não te dar os R$200. E a manifestação do poder seria os R$200 aparecerem magicamente diante de você. E Deus, que conhece cada um de nós, sabe o que estamos prontos ou não para receber. Se estamos preparados ou não para Ele nos dar. Então, o que eu digo para você é, confie na vontade do Senhor. Confie naquilo que Ele faz, porque o Deus que atuou em Paulo fazendo milagres é o mesmo Deus que atuou em Paulo quando deixou Trófimo doente para trás. Um outro ponto precisa ficar bem evidente para nós. A fé verdadeira leva à obediência e não a milagres. Há muitas pessoas que acreditam que, se tiverem fé verdadeira, elas receberão milagres e milagres em série. Mas eu estou dizendo para você que não. A sua fé é verdadeira? Ah, minha fé é verdadeira. Então qual é a resposta? É milagre? É cura o tempo inteiro? Não. Não é cura e nem milagre o tempo inteiro. A resposta é obediência. Essa minha pregação, esse nosso encontro aqui na Palavra de Deus, ele toca em alguns pontos que eu posso até dizer um pouco arriscados. Porque seria muito mais fácil eu vir aqui na Novo Tempo e dizer assim, olha, nós vamos orar e todos serão curados. Eu vou pedir e Deus vai fazer com que aqueles que estão na cadeira de roda se levantem. Aqueles que estão na cama sejam restabelecidos. Aqueles que estão passando por momentos de crise financeira vão agora ficar ricos e poderosos. Então eu vou orar e tudo isso vai acontecer. Eu prometo manifestação do poder de Deus para todo mundo. Só que eu preciso entender, nós temos que ter bem claro que a manifestação do poder não é muitas vezes a vontade de Deus. A vontade é mais importante. Então, se eu tenho uma fé verdadeira, eu não vou me agarrar nessa ideia de que sempre terei poder. Se eu tenho uma fé verdadeira, a consequência será
obediência. E quando eu falo obediência, eu estou falando obediência a Deus, submissão à sua palavra, rendição total, colocar tudo que você tem, tudo que você é nas mãos daquele que não falha, nas mãos daquele que cuida, nas mãos daquele que nunca nos deixa só. Obediência significa reconhecimento da minha dependência da palavra, da vontade do Senhor. É ouvir a voz dele, é discernir o que o Espírito quer para mim e a partir de então organizar minha vida de acordo com a vontade de Deus, andar de acordo com aquilo que ele quer. Isso depende de cada um de nós. Há momentos que a verdade se confronta e muitas vezes ela mexe conosco, porque trabalha com crenças, pressupostos, ideias que carregamos por anos e anos. E quando a verdade se mostra diante de nós, ela é esclarecedora. Um dos desafios que eu tenho na minha vida, e é algo que eu tenho procurado fazer aqui na Novo Tempo, seja no rádio, na TV, na internet, é ajudar as pessoas a terem maturidade espiritual, a terem crescimento espiritual, a entender exatamente essa diferença, porque hoje a vontade de Deus quer se manifestar na sua vida, mas tem gente tanto agarrada ao poder que não consegue receber a vontade de Deus. Tem gente tão viciada em poder, querendo só poder, que não consegue discernir a vontade de Deus para a sua vida. Quando você tem a vontade, você tem tudo. Quando você tem a vontade, você tem o mais importante do Senhor. Então, não fique nessa luta rebelde contra Deus. Seja maduro. E maturidade espiritual não tem nada a ver com idade, porque já me encontrei com pessoas com cabelos brancos na cabeça e que ainda não entenderam e compreenderam o que eu estou passando para você hoje aqui. Entenda uma coisa, Deus, Ele é mais honrado na manutenção da minha fé sem milagres do que na manutenção da minha fé porque eu recebi cura e milagres. Deus é mais honrado quando eu mostro que estou ao lado dele porque amo e não porque ele faz. Deus é mais honrado quando eu mostro que eu caminho ao lado dele independentemente da vontade dele. Eu não estou aqui numa negociação, eu não estou aqui apenas num jogo de interesse. Eu estou aqui porque eu entendi que o Senhor está cuidando de tudo. Um terceiro ponto eu quero deixar para você nos momentos finais do programa Adoração. Lembre-se que a alegria do Senhor é a nossa força. Se a vida está insuportável, se o caminho está muito difícil, se você acha que não vai conseguir mais, o meu conselho é: torne-se a alegria do Senhor, porque sendo a alegria do Senhor, você terá a força do Senhor. E como é que eu me torno, pastor, a alegria do Senhor? Vivendo a vontade dEle, caminhando na vontade dEle, organizando a sua vida de acordo com a palavra, ouvindo a voz de Deus, fazendo aquilo que tem que fazer. Por exemplo, você já procurou a igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa? Você já está recebendo a revista Esperança, Deus Me Ouve ou outras mais para se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus? Você tem feito o seu culto familiar? Você tem entregado os seus desejos e vontades nas mãos e no cuidado do Senhor para que Ele cuide de tudo? Se sim, você está vivendo a alegria do Senhor. E quando você se torna a alegria do Senhor, você recebe a força do Senhor. E você vai conseguir suportar. E você vai conseguir enfrentar. Você vai conseguir passar pelos desafios, pelos obstáculos, porque você é a alegria do Senhor. Então, o meu conselho para você hoje é: não deixa para amanhã aquilo que você deve fazer hoje. Não coloque para depois aquilo que tem que ser feito nesse momento. Por isso eu quero, neste momento, te convidar a fechar os seus olhos e vamos orar. Pai, nesse momento eu entrego cada pessoa que ora comigo nas Tuas mãos, para que a Tua vontade se faça em nós, para que o Teu poder seja apenas uma consequência. Por isso entregamos ao Senhor e rendemos tudo o que temos nas Tuas mãos. Guarda-nos, Pai, de todo mal. Restabelece o Teu Espírito em nós. São bens que eu lhe peço e lhe agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Parabéns pelo estudo da Palavra de Deus. Parabéns pela sua decisão. Continue firme. Nós estamos juntos aqui na Novo Tempo, o canal da Esperança, o canal de estudo da Palavra de Deus. Tá bom? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.